Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Dou sempre a sugestão no começo do vídeo para subscrever no canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanhar o meu trabalho. E o tema que eu escolhi para hoje é depressão, ansiedade, vazio existencial, falta de autoestima e tudo o que tenha a ver com isso mais ou menos. Como vou falar em coisas confortáveis, eu acho que é importante dizer logo ao início que o objetivo não é ser julgador nem moralista, mas pôr a pensar acerca de pormenores que as pessoas poderão não pensar que são causas da própria infelicidade. Por causa da forma como uma pessoa vive, de forma inconsciente, uma pessoa não se apercebe. Vocês já repararam na quantidade, milhares de pessoas, milhares, milhões de pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade, de falta de autoestima, de vazio existencial e todo esse tipo de coisas. Vocês já repararam na quantidade de pessoas criadoras de conteúdo, mas que uma pessoa vai a ver e não tem grande conteúdo? Sem qualquer tipo de julgamento ou moralismo. Vocês vão reparar, se nós, relativamente a algumas plataformas, influências, seja o que for, se uma pessoa retirar a beleza das pessoas que apresentam, o que é que sobra? Se uma pessoa retirar a beleza e retirar tudo o que tenha a ver com a beleza de uma maneira ou de outra, de tratar a pele, ou seja o que for, o que é que sobra? Pronto. Nada contra, eu sou a favor que precisa de haver tudo, a beleza física também tem a sua importância, tudo bem. Mas se uma pessoa quiser refletir, vocês já repararam na quantidade de tempo e de energia, porque isso tem tudo a ver com a energia sexual mal trabalhada, com os impulsos sexuais inconscientes, de pessoas que for preciso dedicam a vida inteira a cultivar o corpo, mas vivem em ansiedade, entram em depressão e sentem um vazio existencial e não sabem bem porquê. Quando têm tempo para cuidar da alma também, de fazer meditação, de fazer outro tipo de coisas, mas parece que toda a energia, todo o tempo e energia das pessoas gira à volta de cultivar as aparências, cultivar o exterior. Se for preciso, a pessoa só pensa em, em roupas de marca para ostentar, em ter o corpo ideal para quando for para a praia mostrar. A pessoa só pensa em mostrar tudo aquilo que sai à vista mais rápido, tudo aquilo que desperta a libido sexual do sexo desejado. E uma pessoa vai a ver e essas pessoas muitas vezes acabam por se suicidar ou há ali uma frustração profunda, uma ansiedade, uma falta de autoestima, uma depressão profunda. Há pessoas que pensam que vão conseguir trabalhar a autoestima verdadeiramente no ginásio. Em que sentido? A pessoa tem uma dependência emocional. A pessoa não tem autoestima. A pessoa depende emocionalmente que as outras pessoas valorizem o próprio corpo para ela gostar de si. Há uma questão de dependência emocional, uma tentativa de realização de fora para dentro. A pessoa tenta criar o corpo ideal no ginásio no sentido das pessoas valorizarem o corpo que ela não está a valorizar. E depois da pessoa criar, seja o que for isso do corpo ideal, a pessoa continua a depender emocionalmente que outras pessoas valorizem. Vocês estão a compreender? O que é que eu quero dizer com isto? Muita gente vai com a ilusão fazer exercício físico, atenção, eu faço exercício físico, eu recomendo completamente, mas muitas pessoas vão para o ginásio ou fazem exercício em casa com a ilusão que depois de criarem um corpo ideal ou um corpo mais genericamente apetecível, em termos de despertar livre sexual do sexo desejado, a pessoa cria a ilusão que vai gostar, que ao as outras pessoas gostarem mais, a pessoa gostará mais. Estão a perceber? Há uma dependência emocional. A pessoa muitas vezes tenta criar, entre aspas, um corpo ideal, eh, achando que isso vai trazer uma autoestima quando elas continuam a não gostar do corpo, continuam a aceitar o corpo que têm, continuam a depender emocionalmente do que os outros pensam, do que os outros podem dizer, do que os outros podem valorizar ou não, e não resolveu nada. Só cuidando do corpo, e muitas vezes não é cuidando do corpo, porque há pessoas têm um corpo relativamente elegante, mas estão completamente desnutridas e se fizessem análise ao sangue indicariam uma data de problema. Portanto, muitas vezes o que as pessoas querem mostrar não é saúde. Senão as pessoas já andariam a exibir análises sanguíneas, ou seja o que for. É um corpo que chama a atenção. Vocês vão reparar que muitas vezes quem cria conteúdo verdadeiro ninguém quer saber, mas quem cria um conteúdo sem conteúdo, mas basta ter uma cara bonita, que chama logo a atenção de muita gente.
São milhares de pessoas a ir atrás de coisas que, no fundo, não resolvem o vazio existencial, não ajudam, nada contra, sem julgamento nem moralismo. Mas se eu quero ajudar pessoas a refletir acerca de como podem resolver o vazio existencial, eu tenho de refletir acerca dessas coisas. Porque às vezes a pessoa tem um dia-a-dia em que é o trabalho. Às vezes é um trabalho que não gostam. Saem do trabalho, ginásio. Ginásio para criar o corpo ideal. Ficam esgotados. O resto dos recursos de tempo ou dinheiro que têm é para comprar roupa de marca, para impressionar outras pessoas, e às vezes o pouco dinheiro que têm é para comprar um carro para impressionar as outras pessoas. Não sobra nem tempo, nem dinheiro, nem recursos para cuidarem da alma, para cuidarem da falta de autoestima, verdadeiramente, para cuidarem da falta de paz, para cuidarem da depressão que sentem. Porque muitas vezes o que uma pessoa faz é, depois já descobrir que tem depressão e tem todo este estilo de vida que eu acabei de falar, a pessoa procura única e exclusivamente terapêutica quase em comprimidos. A pessoa acha que de repente vai aparecer um comprimido que ele vai resolver verdadeiramente a depressão. Quando a depressão tem muitas vezes a ver com, ou a maioria das vezes, ou quase sempre a ver com uma ansiedade que não foi resolvida, com frustração e insatisfação afetiva e sexual que não foi verdadeiramente resolvida, com uma falta de autoestima que não foi resolvida, e isso não se vai resolver verdadeiramente com comprimidos. É todo um processo interior, toda uma filosofia de vida, é todo escolhas que uma pessoa faz diariamente que precisam de ser repensadas para uma pessoa começar a semear e a cultivar coisas interiores, ao invés de se focar quase única e exclusivamente em cultivar as aparências, cultivar o exterior. Ter o corpo bonito, ter tudo perfeitinho. A pessoa começa a exigir demais, às vezes a pessoa tem um corpo espetacular e a pessoa não se aceita, a pessoa acha que tem de ser daquela maneira, de alguém que uma pessoa cobiça o corpo. Estão a perceber? Ou de corpo de uma pessoa, uma pessoa muito conhecida que está na moda, que muita gente valoriza, então a pessoa quer criar um corpo ideal, a pessoa não aceita o seu corpo. Às vezes destrói a saúde, as articulações no ginásio, para tentar criar aquele corpo em específico que outra pessoa tem. Porque uma pessoa passa a vida a fazer o culto do exterior. Então, muitas vezes a ansiedade, uma pessoa está sempre ansiosa porque tem uma frustração e insatisfação afetiva e sexual, porque tem um vazio interior e que uma pessoa não sabe que tem. Muitas vezes não admite, não para pensar, para sentir. A pessoa passa a vida a fugir, ansiosa, à espera que apareça alguma coisa de fora para tirar desse vazio. A pessoa chega num pico de ansiedade, stress e não aguenta mais. Era um pico de energia yang, como se pode dizer numa linguagem filosofia oriental. E depois cai num pico de energia yin, uma pessoa entra em depressão, já não tem esperança que esse vazio se resolva, mesmo que nem sequer dê essas palavras, dê esta definição de vazio existencial, de falta de autoestima. E tem tudo a ver com uma falta de autocentragem. Quais são as nossas prioridades todos os dias? Passamos a vida a fazer o culto de coisas que apenas valorizam a beleza exterior e tudo o que é de fora, tudo o que é aparências, ou também dedicamos tempo e energia, recursos para cultivar da nossa dimensão intelectual, emocional, afetiva, sexual, mas com verdadeira atenção. Nós só cultivamos o corpo ou também cultivamos a alma, a mente, as emoções? Também damos atenção a essa parte. Porque é a doença sexual, é o facto de uma pessoa ter uma relação doentia com a sexualidade e com a afetividade que faz com que uma pessoa fique presa, escrava de uma imagem, de criar uma imagem para conquistar o sexo desejado. Porque a carência e a frustração são tão grandes que uma pessoa não pensa noutra coisa. A pessoa acaba por viver como um animal consigo. A pessoa nem sequer se apercebe disso. Todas as suas escolhas giram à volta da sua doença sexual. E a pessoa vive com vazio existencial, não sabe porquê, não tem autoestima, não sabe como resolver, vai para o ginásio criar o corpo ideal, mesmo que crie aquele corpo que muita gente possa desejar, continuam a não gostar nem sequer do corpo, nem gostam de si nem do corpo. As pessoas estão sempre insatisfeitas, às vezes exigem demais o corpo e começam a ter problema nas articulações, as pessoas não param, não fazem outra coisa senão investir no corpo, o corpo começa a envelhecer. E agora? O corpo começa a envelhecer, começam mazelas acima de mazelas, uma pessoa não resolve. E agora? Depois que o corpo começa um bocado a envelhecer, a pessoa só pensa em plásticas e continua ali a alimentar aquela necessidade de resolver a parte física. E às vezes, como nunca cultiva o interior, a única solução que a pessoa vê à frente é o suicídio. Então o que é que eu recomendo? Vale o que vale. Não é que nós não cuidemos da aparência física, do exterior, não é isso. É uma obsessão só cuidarmos disso. É uma doença, é doentio só cuidarmos disso. Só cuidarmos de ter tudo aquilo que seja para os outros verem. Tudo aquilo que seja para conquistar o sexo desejado. Porque acaba por ser um vício,
É uma obsessão, um fanatismo. Depois uma pessoa vai a ver como é que se ajuda uma pessoa que nunca na vida, como é que se ajuda uma pessoa que nunca na vida cultivou o interior, leu livros, procurou trabalhar a autoestima, a autoajuda, a autoconsciência, a autocentragem, nunca desenvolveu a parte intelectual. A pessoa tem de desconstruir toda uma vivência e procurar dar sementes, uma orientação para a pessoa começar a cultivar também a parte interior, emocional, afetiva, sexual e intelectual. Porque mesmo que uma pessoa cultive o físico e às vezes até esteja sempre a procurar alguém para fazer sexo, esteja sempre a praticar sexo, há ali uma ninfomania, muitas vezes, há ali um vício no sexo e uma frustração sexual que não está a ser resolvida, mesmo uma pessoa esteja sempre a praticar. Porque muitas vezes a frustração e a insatisfação afetiva e sexual têm a ver com outras coisas. E não se resolve com a prática sexual em si. Envolve outras coisas que precisam ser trabalhadas. E a vida vai passando e uma pessoa tem um tempo limitado, quer uma pessoa goste, quer não, tem tempo e recursos limitados, e uma pessoa só investe em quê? Só investe no exterior, nas aparências, ou também investe na parte filosófica, espiritual, intelectual e emocional? Porque depois as pessoas acabam por ter complexo de inferioridade intelectual. Às vezes em conversa as pessoas não abrem a boca porque as pessoas no fundo sabem, no fundo têm a noção que não têm cultura nenhuma. Sem qualquer tipo de julgamento ou moralismo. Acho que é importante nós começarmos a refletir acerca disto. Porque tudo tem a ver com aparências e com futilidades e com a beleza física apenas. São milhares de pessoas a seguir. Tudo tem a ver com a dimensão intelectual, emocional, espiritual. Tem muito menos gente a seguir. O que dá mais dinheiro é a doença humana, vocês estão a compreender? Não que a sexualidade seja doentia, não é nada a ver com isso. A sexualidade está doentia, mas a sexualidade não é uma doença. Ela está a ser trabalhada de forma doentia. Porque as pessoas vivem completamente em função disso sem serem felizes. Esta é que é a grande reflexão. As nossas escolhas estão-nos a levar a um caminho felicitário ou um caminho de autodestruição sem nós nos apercebermos. Mesmo uma pessoa busca prazer na vida, essa busca por prazer é doentia, é felicitária, ou essa busca por prazer é felicitária, é mais equilibrada, envolve mais uma busca por prazer mais equilibrado, mais com autoconsciência, com autocentragem, com autoharmonização. É que uma pessoa. Pá, há pessoas que se sujeitam a levar porrada, há pessoas que chegam a violar, há pessoas que chegam a praticar todo tipo de abusos sexuais, seja homem, seja mulher, porque há casos de todo tipo. Eu conheço vários casos de abuso sexual de mulheres a jovens, portanto, pedofilia por parte de mulheres. Portanto, não é só os homens. Esta doença é generalizada por causa de uma busca doentia pelo prazer e pela sexualidade. E para resolver este tipo de questões, há uma data de filosofias já antigas e novas também, tipo o Tantra Yoga, o Taoísmo, a filosofia budista, que ajudam uma pessoa a equilibrar as diversas dimensões da vida. Para não andarmos todos como cães, cadelas, seja o que for, com um cio, todas as coisas a girar à volta de sexo, uma pessoa nem se apercebe, uma pessoa tem uma frustração em satisfação afetiva e sexual, uma pessoa tem ali um fanatismo pela parte física apenas e tudo o resto fica deixado de lado e a pessoa está infeliz por causa disso. E mesmo que a pessoa esteja sempre a ter prazer sexual, a pessoa tem um vazio ali e não resolve. A pessoa está, imaginem um gráfico, a pessoa está abaixo de zero em nível de prazer e de bem-estar geral, a pessoa sobe lá acima, tem um orgasmo, volta outra vez cá para baixo. Para a sua depressão, para o seu vazio existencial, para a sua falta de autoestima. E depois o único momento em que a pessoa está bem, parece que não está bem no fundo, é quando está a ter prazer. Não é só prazer, tem que ter um orgasmo. Mas o orgasmo dura pouco tempo. Então a pessoa muitas vezes tem relação com o sexo, como muitas pessoas têm com a droga ou com outro tipo de vícios. Sem, no fundo, a pessoa quer prazer. Mas esse prazer, essa relação com o prazer, está a ser felicitária? Ou está a colocar a pessoa numa condição de escravidão inconsciente? Estão a compreender? A sugestão que eu dou, que vale o que vale, é começarmos a desenvolver, procurar conteúdo com mais conteúdo. Sem qualquer tipo de julgamento ou moralismo. Procurar conteúdo com mais conteúdo. Conteúdo filosófico, espiritual, seja o que for. Emocional, mas só cuidar de outras coisas para além da beleza física ou do aspecto exterior. Porque depois uma pessoa tem um vazio existencial, uma falta de autoestima que não são resolvidos e uma pessoa não sabe o que fazer, não sabe porquê. Não sabe qual é a causa. Às vezes a causa é a falta de nós darmos, é a ignorância
por escolha, mas inconsciente. É o facto de nós escolhermos, mesmo de forma inconsciente, ignorar outras dimensões da vida, como a interior, como a emocional, intelectual, mental, seja o que for, espiritual. Estão a compreender? É importante parar de escolher e ignorar, mesmo de forma inconsciente. Fica aqui mais uma revelação filosófica sobre este tipo de questões, de filosofia aplicada à consciência e felicidade. Eu tenho várias obras publicadas, se tiverem interesse, eu dou vários cursos, também online, se tiverem interesse, eu deixo tudo na descrição do vídeo. Se quiserem contribuir para o crescimento e sustentabilidade do canal, podem subscrever, pôr like, comentar, ajudar a divulgar. Podem também fazer um contributo direto através do meu IBAN, o MBWay, eu investei o patreon.com, eu prefiro essas formas. Eu deixo tudo na descrição do vídeo. Portanto, mais uma vez, o objetivo não é ser julgador nem moralista, é contribuir para a consciência e felicidade das pessoas. Porque a infelicidade e o vazio existencial das outras pessoas sensibilizam-me. E embora eu diga coisas confortáveis, o objetivo, mesmo que toque na ferida, é construir ali, deixar ali uma semente felicitária para a felicidade da pessoa. Estão a compreender? Porque eu sei que é um vazio existencial enorme, uma pessoa também só cuidar da beleza e toda a sua vida girar à volta da beleza física, da ostentação e de aparências. Isso é um vazio existencial, é que a pessoa acaba por falecer e nunca ter sido feliz. Mesmo que tivesse tido tudo para mostrar. Estão a compreender? Portanto, fica aqui mais uma reflexão filosófica no sentido de ser contribuir para a consciência e felicidade. Subscrevam o canal, ajudem a divulgar, ajudem a partilhar este vídeo para pessoas que vocês acham que possa ser importante, que possa fazer bem. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.